dia a todos. Nós vamos fazer duas leituras. A primeira é no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versículo 7. Gênesis capítulo 2 e versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Agora, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Que o Senhor nesses dias possa nos dar a sabedoria que vem do alto, a disposição, a humildade para expor a sua palavra, e nós contamos tão somente com a ajuda dele, do teu Santo Espírito. Amém. Eu gostaria, nesses dias em que vamos estar juntos aqui, compartilhar um pouco da palavra de Deus. É um assunto que fala a respeito do homem, em especial o seu corpo. A nossa intenção aqui nesses dias é falar a respeito do corpo. Quando você olha na Bíblia, existem várias referências a respeito do corpo. E tem outras palavras também que contêm a ideia do corpo, como por exemplo, casa, tabernáculo, templo, véu, carne. Todas essas palavras, dependendo do contexto em que elas aparecem, fala a respeito do corpo humano. Quando nós pensamos em corpo, logicamente, nós não podemos esquecer que o homem, ele foi formado do pó da terra. Deus soprou nele o espírito de vida. Então ele passou a ser alma vivente. Então o homem, ele é espírito, alma e corpo. Então, como nós vamos falar muito sobre o corpo, nós não estamos deixando de lado a alma e o espírito, porque tudo que um faz, o outro sente. Se o corpo é prejudicado, é machucado, é ferido, a nossa alma e o nosso espírito sente. Quando a alma está triste, o corpo sente. Ou quando o espírito pensa, reflete, todo o corpo age. Então é impossível falar deste assunto deixando de lado esse fato importante. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 23, fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz, e todo, espírito, alma e corpo, é o todo do homem. O homem em si, a sua estrutura, é triuna, por assim dizer, Espírito, alma e corpo. Mas a nossa intenção é focar no corpo. Deus criando este corpo. Os resultados que o pecado trouxe neste corpo. E o que foi necessário Deus fazer para restaurar
aquilo que se havia perdido por causa do pecado. Porque o pecado, ele afetou esta obra maravilhosa de Deus. A alma e o espírito foram corrompidos, mas o corpo foi destruído. A partir do momento que o homem peca, ele passa por um processo de morte, que afeta toda essa estrutura que Deus criou. Então, mais para frente, se o Senhor nos permitir, nós vamos ver que Deus, ele vai restaurar aquilo que ele fez. E é por isso que nós lemos em Gênesis, que mostra Deus criando este corpo, formando este corpo. O primeiro homem, Adão, é da terra, é terreno, foi feito do pó da terra. E nós, como somos descendentes dele, trazemos aquilo que ele tem, herdamos essa corrupção moral e corporal que ele experimentou. E nós também, ao crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós também trazemos a imagem daquele que é chamado de último Adão. Porque o primeiro homem Deus fez para representá-lo aqui na terra, dando a ele domínio, inteligência, sabedoria. Mas o pecado afetou aquele primeiro homem. Mas aí veio Jesus Cristo, que é chamado o último homem, porque não virá outro depois dele para representar Deus aqui na terra. Nele foram cumpridas todas as exigências divinas em relação ao homem. É o homem perfeito. E nós trazemos a imagem desse homem ao crer nele. E um dia seremos como ele é na ressurreição. Quando Deus completar esta obra que ele começa no dia da nossa conversão. Então, Deus, foi necessário ele fazer uma grande obra para poder restaurar a criação, o homem. Então, esses dois versículos que nós lemos, fala dos dois extremos do nosso assunto. Deus criando este homem no início, e Deus futuramente. 1 Coríntios 15 explica perfeitamente o assunto da ressurreição. Foi necessário que Jesus Cristo morresse e ressuscitasse, sendo as primícias, o primeiro a ressuscitar para nunca mais passar pela experiência da morte. Assim, também nós seremos como ele neste aspecto. Quando nós cremos nele, nós passamos a ter o caráter de Deus em nós, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. O nosso ser espiritual, ele é renovado, ele é mudado. É criado em nós um novo homem, segundo a palavra de Deus diz. Nós somos participantes da natureza divina. Mas essa obra só será finalizada quando Deus, pelas suas mãos, nos dar um novo corpo. Um novo corpo. Para ser conforme o seu Filho. Este corpo ele é abatido. Ele sofre, ele padece. Mas o corpo glorioso, ele não terá nada a ver com esse corpo que nós temos aqui. Então nós vamos começar a ver Gênesis capítulo 2 e verso 7. Deus criando o homem. É importante lembrar que existem muitas teorias a respeito da criação, todos nós sabemos. Jovens sabem, crianças. Eu gostaria apenas de lembrá-los que todo e qualquer assunto que estiver fora do que está escrito em Gênesis capítulo 1, assuntos ligados à criação, que talvez você olha na escola, você é ensinado que o homem ele veio de um macaco, ou talvez ele surgiu por meio de uma explosão. Tudo isso é mentira. É mentira. O diabo está semeando isso nas escolas há muito tempo. Mas são teorias humanas. Teorias não têm prova. É algo que pode ser uma coisa hoje, amanhã muda. Esses dias para trás, Plutão era um planeta, hoje já não é mais. Então as teorias humanas são falhas, não têm sustentação, mas
a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Para sempre. Ela não muda. Os seus ensinos são eternos. O que Abraão ensinou para os seus filhos lá no começo é o que nós devemos ensinar para os nossos em nossos dias. Não mudou nada. Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. E aqui, em Gênesis capítulo 2, diz: e formou o Senhor Deus, verso 7, o homem do pó da terra. Quando você passa a estudar a respeito da criação, nós percebemos que existem várias palavras do Velho Testamento que descreve Deus criando alguma coisa. E dependendo do contexto que essa palavra é usada, ela fala algo a mais. Ela descreve algo a mais do que o simples ato de criar. Por exemplo, em Gênesis no capítulo 1, verso 1, diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra aqui, criou, é a palavra hebraica bara. Bara. Bara descreve um ato criativo divino através do nada. Ou seja, é Deus criando alguma coisa sem essa coisa existir. Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33. Versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Verso 9. Porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Os céus e a terra foram criados por Deus, mas pelo poder da sua palavra. Deus disse e aconteceu. Deus falou e foi feito. Não havia céus, não havia terra. Pelo simples poder soberano de Deus, aconteceu aquilo. Deus disse e aconteceu. O homem não tem esse poder. Então, bara, ou seja, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, fala de um ato criativo divino através do nada. É Deus criando algo sem esta coisa, este algo, esta matéria ainda existir. Que poder, né, da palavra de Deus, né? Que poder soberano. Imaginar que Deus fez todos os céus, toda a terra, a maravilha da criação de Deus, a natureza, exceto os animais que foram feitos do pó, nós vamos ver ainda. Mas que poder desta palavra, né? É com esta mesma palavra poderosa que nós cremos, né? Esta mesma palavra poderosa que o Senhor vai destruir Satanás, seus exércitos. É o poder da palavra de Deus agindo na criação do homem. Em Hebreus capítulo 11 e verso 3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pela fé, irmãos. Nós não precisamos de obra científica, de estudos com cientistas para acreditar nessas coisas. É pela fé. Nós entendemos e nós cremos e nós temos a certeza de que Deus fez isso. Porque o homem também até hoje não consegue explicar essas coisas. E nunca vai conseguir. Existe por trás de tudo que está criado uma mente poderosa. Alguns já chegaram a essa conclusão, porque é impossível o mundo, as coisas que Deus criou, né? A terra, as árvores, os animais, os rios correndo para o mar. Todas essas coisas, obra do poder divino. Deus pensou nos detalhes. Né? Mas às vezes nós acreditamos que
as coisas que Deus criou pela palavra é a maior maravilha da criação, mas não é. A maior maravilha da criação é o corpo humano. É o corpo. Em Gênesis 2:7, outra palavra é usada para falar sobre a criação. Aqui diz: e formou o Senhor Deus o homem. Essa palavra aqui, formar, no original, é a palavra hebraica yatzar. Yatzar. Também fala de um ato criativo de Deus, só que diferente do que foi feito com os céus e com a terra, Deus criou pelo poder da sua palavra. Aqui é Deus criando através de uma matéria já existente, de algo que já existia. Deus formou o homem, criou o homem, usando alguma coisa. Que coisa é essa? O pó da terra. O pó da terra. Essa palavra yatzar, você lendo em outros trechos, fala também acerca do homem criando um ídolo, por exemplo. Ele faz um ídolo de uma madeira, por exemplo, de argila. Mas aqui fala do ato criativo divino, formando um homem a partir de algo que já existia, do pó da terra. E existe uma grande diferença. Deus, ao criar os céus e a terra, usou a sua palavra. Mas Deus, ao criar o homem, Ele usou as suas mãos. Suas mãos. Suas mãos. Jó capítulo 10. E verso 8. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente. As mãos de Deus esteve envolvida na criação do homem. Completamente. Completamente. Às vezes nós imaginamos, que foi algo assim, no estalar de dedos, que Deus criou o homem. Eu me lembro ouvir, não uma, mas várias vezes, alguém dizer que o homem era um boneco de barro. Talvez você já se lembre, algum irmão talvez tenha falado isso. Mas um boneco de barro, ele não tem órgãos internos. É um ser inanimado. Às vezes nós achamos que o externo é o que é maravilhoso, Mas dentro de nós existe um oceano de sabedoria e de poder divino. O corpo humano é algo complexo. A medicina está aí para isso, E é por isso que existem tantas áreas. É por isso que até hoje nunca se chega a um consenso, talvez em algum determinado assunto. Este corpo é estudado há séculos. E o homem ainda está encaminhando para entender a complexidade desse corpo. É algo maravilhoso, espantoso. Não é simples, não. Deus formou este corpo de uma maneira maravilhosa, soberana. A criação do homem envolveu a sabedoria divina. Aqui no livro nos Salmos, desculpem, é em Gênesis capítulo 1, falando aí a respeito do corpo. Aqui diz que, no verso 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou.
Quando você olha a respeito das outras coisas que foram criadas, por exemplo, as plantas e os animais foram criados conforme a sua espécie. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós trazemos em nós aquilo que Deus tem. A imagem e a semelhança de Deus. Nós somos um ser pessoal. Deus é um ser pessoal, é uma pessoa. Nós temos sentimentos, Deus tem sentimentos. Nós temos emoções, Deus tem emoções. Nós temos o Espírito, que é quem nos capacita, quem nos liga com Deus, que nos faz entender, que nos faz pensar, discernir as coisas. A razão, a consciência humana, Deus tem. Então nós trazemos em nós uma centelha divina. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O livre-arbítrio. Isso é soberania. Ninguém pode falar para Deus, olha, vai lá e faz isso. Como também ninguém pode falar para você, se você não quiser fazer, quem vai te obrigar? Por mais que você esteja errado, isso é o livre-arbítrio. Deus é soberano. E nós temos isso em nós, irmãos. É por isso que nós somos a maior criação de Deus. Por esse simples fato de Ele nos criar conforme a sua imagem, a sua semelhança. Nós trazemos em nós características que só Ele tem, que nenhuma outra criatura tem. Nós temos. Nós temos. Deus deu isso, esse privilégio para nós. Esta capacidade. E é interessante que nós sabemos que Deus é Espírito. Homem algum jamais viu Deus na sua forma espiritual. Não é? Mas a Bíblia fala que Deus tem olhos, pés, mãos. Não fala? Não sabemos como é isso, né? É um mistério. Mas nós temos essas coisas também. Então Deus deixou na criação do homem particularidades que somente Ele tem. E é por isso que o homem é a maior criação que Deus fez. O corpo humano, que envolveu a sua sabedoria, o seu poder, a sua inteligência. Salmo 139. Temos alguns detalhes acerca da criação do homem. Salmo 139 e verso 13. Pois possuístes os meus rins, e cobriste-me, ou teceste-me, no ventre da minha mãe. A primeira parte desse verso aqui fala sobre o conhecimento de Deus do interior humano. É interessante que esses salmos aqui, ele foi escrito há 3.000 anos atrás, quando não existia nenhuma tecnologia. A mulher, ela só sabia o sexo da criança no dia em que a criança nascia, ou quando Deus revelava, né? Mas então, o salmista aqui, inspirado, ele fala do conhecimento que Deus tinha dele, lá dentro da barriga da mãe dele. Este salmo é um salmo que fala da onipresença de Deus e da onipotência de Deus, ou da onisciência, quer dizer, a capacidade que Deus tem de estar presente em todos os lugares, até mesmo dentro da barriga da mulher, presente ali, formando, criando o ser humano. Aqui diz que Deus tem o conhecimento interior, né? Quando nós somos um pequeno grão de feijão, lá dentro do útero, Deus já nos conhece.
o que nós temos por dentro. A palavra aqui, rins, às vezes é traduzida em algumas passagens por coração. Mas o que está em vista aqui é a criação do corpo. Então o salmista está frisando que Deus ele conhece o interior do nosso corpo, quando nós estamos ainda sendo feitos lá dentro da barriga da nossa mãe. Deus conhece. Os médicos hoje precisam de ultrassom, de materiais, aparelhos, mas Deus conhece o nosso interior. Os órgãos que estão sendo formados lá dentro. A sabedoria divina, ela começa lá dentro. Ele nos acompanha quando nós estamos lá dentro. E aqui fala mais uma coisa a respeito de Deus, que Ele nos tece no ventre da nossa mãe. Deus, Ele age como um tecelão ao criar, ao formar o homem lá na barriga da sua mãe. Olha o que Jó diz no capítulo 10 sobre este assunto. Jó 10. Aqui ele vai mais a fundo ainda neste assunto. O verso 10. Porventura não me vazaste como leite? E como queijo não me coalhaste? Aqui diz que Deus observa o início dessas coisas. Quando o homem se relaciona com a mulher, e existe lá dentro da mulher o encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Ou seja, quando nós somos um material líquido até nos tornar mais consistente. E dali nós vamos para o útero. Deus está ali, acompanhando, vendo, criando. E que fala no verso 11: de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me tecestes. Esses dias eu estava olhando a respeito destas coisas, né? Corpo humano em números. E a gente fica até meio assim para acreditar nessas coisas, porque são números impressionantes. Dizem que de nervos, artérias, essas coisas que nos ligam, os nervos, né? Que é como se fosse correntes elétricas do nosso corpo, por assim dizer, são mais de 97 quilômetros só de nervos. Eu fiquei impressionado com isso. Então Deus, ele agiu como um tecelão, né? É fio para todo lado o corpo humano, por assim dizer. Nervos, artérias, vasos sanguíneos e por assim, tantos nomes na medicina que se dá a estas coisas. Então Deus, ele nos vestiu de pele, né? De carne e de pele. Interessante, né? Que lá em Hebreus fala a respeito de Jesus Cristo, que ele, quando ele morreu na cruz por nós, o véu da sua carne foi rasgado. O corpo ali é comparado com o véu. Mas ali fala da sua humanidade que foi dada. Mas a carne e a pele do homem é como se fosse um véu. E é por isso que Adão e Eva, quando foram criados, estavam nus, porque eles tinham uma cobertura natural. Eram inocentes. Estavam em estado de inocência. E Deus deu a eles, como a todos nós, essa cobertura natural. O véu da carne. Deus trabalha. Imagina Deus trabalhando em todos esses detalhes. Não é um boneco de barro. Não foi de um dia para o outro. É perfeição. É perfeição divina. Também lá nos Salmos, vamos voltar no Salmo 139. Temos mais detalhes acerca deste assunto. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito. A estrutura que sustenta este corpo, Deus já conhecia
quando nós estávamos lá dentro da barriga da nossa mãe. Mas o detalhe aqui que é interessante é que diz que quando no oculto foi feito. Quando Deus criou Adão, ninguém viu, né? Ninguém viu. Ninguém presenciou aquele ato soberano. Assim também, quando o homem ele é formado dentro do ventre da mulher, ninguém vê isso acontecendo. É lógico que existem hoje aparelhos que podem demonstrar alguma coisa, mas a mulher não fica 24 horas no ginecologista vendo a criança crescer, né? Isso vai acontecendo no dia a dia. Deus vai trabalhando no dia a dia. Isso é feito no oculto. Ninguém acompanha, ninguém vê como Deus trabalha dentro do corpo da mulher. E aqui fala mais. E entretecido nas profundezas da terra. O útero é chamado de terra aqui. Adão foi criado da onde? Do pó da terra. O útero da mulher aqui é chamado de terra. Com isso eu estou querendo dizer que a criação do homem, ela começou em Adão. Começou em Adão. O mesmo processo que Deus usa com cada um de nós, nos formando no ventre da nossa mãe, os nossos pés, os nossos olhos, os nossos nervos. O processo é o mesmo. Deus cria lá no ventre da mulher. Às vezes nós pensamos, mas e o homem e a mulher? São apenas meios que Deus usa para fazer isso. O pecado, ele é transmitido, sim, de pai para filho. Mas a vida é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Então, com isso eu estou dizendo que a criação é um processo contínuo. E isso acontece com cada um de nós. Deus forma lá no ventre. Deus sopra o seu espírito lá no ventre. Lá em Hebreus, no capítulo 10, se eu não me engano, vamos ver Hebreus, capítulo 12 e verso 9. Somente ler rapidamente esse versículo. Hebreus 12 e verso 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deus é o Pai dos Espíritos, porque é Ele quem sopra o Espírito, é Ele quem dá a vida, não é o homem. Veja que o processo criativo continua, mas Deus é quem lidar com isso. O homem e a mulher são apenas instrumentos que Deus usa para que estas coisas aconteçam. Agora você pode pensar, mas o que acontece com as pessoas que passam dificuldades, que têm alguma deficiência, por assim dizer, que nasce com alguma dificuldade, algum problema? Isso se deve ao pecado. Não tem outra explicação. O pecado, ele atingiu profundamente a criação de Deus. Nada poderia destruir a criação de Deus, mas o pecado, ele fez isso. Quando Moisés esteve com Deus, em Êxodo capítulo 4, o verso 10, então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e de língua. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Isso quer dizer que, embora o pecado atinja o homem, o seu corpo, causando-lhe deficiências, isso não impede de Deus
continuar fazendo a sua obra. Não impede. Deus, ele continua mesmo assim. Aquele cego de nascença perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, João 9,2, olha, quem fez isso? Foram os pais dele? Ou ele que pecou para nascer assim? O que aconteceu? Jesus Cristo falou, foram para que nele se manifestassem as obras de Deus. E aquele homem foi o motivo da manifestação da obra e do poder de Deus. Assim como as nossas deficiências, as nossas dificuldades podem ser resultado, sim, para que Deus se manifeste em nós. Podem ser talvez dificuldades para o bem, para a manifestação da glória do poder de Deus. Quantas pessoas que enfrentam dificuldades que dão testemunho digno. Portanto, o pecado não impediu Deus de continuar fazendo a sua obra. As nossas limitações não impedem Deus de fazer nada. Deus falou isso para Moisés, eu permiti, eu criei, eu formei o cego, o surdo, o mudo, qualquer um que possa ter alguma dificuldade, deficiência, eu fiz. Eu tenho capacidade de mudar essa situação, eu posso mudar isso. Diante dessa dificuldade eu posso fazer algo muito maior. E acontece, irmãos. Temos testemunhos disso. Irmãos, irmãs, que enfrentam dificuldades em seus corpos, mas que mesmo assim dão um testemunho. São motivos de alegria, de glória, de honra para o nome de Deus. E às vezes nós temos uma boa saúde, não nos falta nada e reclamamos tanto, né? Vamos pensar nisso, irmãos, nas dificuldades que os outros estão passando. As nossas dificuldades não impedem a obra de Deus. Não sei se vocês acompanharam nas últimas notícias, não tão recente, mas nesse ano, houve uma discussão acerca do aborto, né, nesse país. E vira e mexe, tem essa discussão. Em alguns países, não só aqui. E nós sabemos que a questão do aborto, ela é uma pauta da Organização das Nações Unidas. E isso prova o quanto que a humanidade está banalizando a vida. E independente do que aconteça, que a mulher venha ter um filho, engravide, conceba, nada se justifica o assassinato de uma criança, de alguém que é inocente, de alguém que Deus está acompanhando, lá no ventre, lá no útero. Aquela criança não tem nada com isso. E essa prática abominável é condenada na palavra de Deus. As pessoas, as mulheres que passam por isso, muitas delas, a maioria esmagadora, sentem profundamente isso. Quando uma mulher aborta forçosamente, ainda quando não é forçosa, sente, imagine quando é por força. Elas sentem, correm risco de vida ao fazer estas coisas, seus corpos são atingidos por isso, a sua mente, sua alma é profundamente atingida, todo o corpo sente. É uma vida que está sendo ceifada dentro de uma pessoa que ainda vive. Então é muito grave, as consequências são terríveis, terríveis para a mulher. E tentar achar que é normal essas coisas, o crente em Cristo não pode achar isso. Nós nunca podemos compactuar com uma situação como esta, independente do motivo pelo qual aquilo veio acontecer. Por quê? Porque toda criança que nasce é um presente de Deus. É herança do Senhor, os filhos são herança de Deus. É Deus quem dá a vida. É Deus quem tira a vida. É Deus quem faz descer para a sepultura e faz subir.
Nele está o poder para decidir essas coisas. E quando o homem faz isso, ele se intromete na obra criativa de Deus. Ele está correndo sérios riscos. Teve um homem, um médico, ele é de origem judaica, mas nasceu nos Estados Unidos. O nome dele é Bernard Knudson, já faleceu. Na década de 60, ele foi o cabeça de um movimento crescente nos Estados Unidos, que era pró-aborto. Ele mesmo trabalhava em clínicas abortivas e diz que pelas mãos dele, só ele fez mais de 5.000 abortos. Os médicos que trabalhavam com ele, que ele comandava, fizeram mais de 100.000 abortos. E ele diz que, certa vez, em uma confraternização, as mulheres dos médicos que faziam os abortos reclamavam para ele que os seus maridos, ou talvez mulheres de homens, né, eles tinham pesadelos com isso. Acordavam gritando sangue, falando sobre morte, porque realmente é um assassinato. Aquilo pesa na consciência. Mas ele não estava nem aí. Mas então ele foi líder de um movimento pró-aborto nos Estados Unidos que ganhou força. Eles queriam aprovar a lei do aborto. E se isso for aprovado aqui no nosso país, vai abrir uma porta enorme para a iniquidade, porque aí a mulher vai olhar lá no ultrassom, meu filho tem um defeitinho, não vou querer, pode abortar. A cor dos olhos é azul, é escuro, não, pode abortar. A banalização da vida. Então este homem mudou de clínica, ele passou a comandar uma clínica lá em Nova York, e ele passou a estudar o feto. Fetologia. Naquela época já estava começando a surgir os aparelhos que permitiam, que dava a possibilidade de o médico acompanhar a criança ali no útero da sua mãe. E diz que quando ele viu a luta da criança lá dentro da barriga da mãe, os batimentos se aceleravam, ela se debatia e aquele aparelho sugava. Ele nunca mais fez um aborto na vida dele, porque ele entendeu que ali existia uma vida. Desde a concepção, quando o espermatozoide se junta com o óvulo, ali acontece várias coisas, células vivas, vai para o útero da mulher e Deus começa a criar. Quando ele viu isso, ele ficou aterrorizado e passou a ser um grande defensor da luta anti-aborto. Anti-aborto. Estou dizendo essas coisas porque o homem, de uma maneira geral, está banalizando a vida. Usa-se o termo feto, né? Para falar sobre a criança que está dentro da barriga da sua mãe. Depois do 3º mês, né? Quando está lá os 3 primeiros meses, eles falam o estado embrionário. O 3º mês para frente é feto. Só depois que nasce é um recém-nascido. Este termo desqualifica o homem desde o princípio. Olha o que Jó fala no capítulo 10. Desculpe, é no capítulo 3. Livro de Jó, capítulo 3. Verso 3. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó, aqui nesse capítulo, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele fala sobre o dia que ele nasceu, que devia acabar, morrer, inexistir, e sobre a noite em que a mãe dele descobriu que ela estava grávida. A palavra conceber
fala da mulher grávida, a mulher que está grávida. Mas aqui diz que a noite em que se descobriu, ou que foi concebido um homem. Ou seja, a criança não é o feto, é um homem. Lá dentro, na barriga da mãe. Não há terminologia que mude este fato. O que está lá dentro do ventre da mulher é um homem. A palavra homem aqui é no sentido genérico, aplica-se tanto a homem quanto a mulher. É um ser humano já vivo. Vivo. O valor de uma vida para Deus não tem idade. É por isso que o Salmo 139, verso 16, diz que os teus olhos me viram, o meu corpo ainda informe. Sem forma. Sem as partes sendo formadas. Ou seja, do tamanho de um grão de arroz ou de feijão, o Senhor já estava ali. O valor de uma vida para Deus não muda, estando aquela vida dentro da barriga ou fora dela. É o mesmo. Olha um exemplo em Êxodo, capítulo 22. Uma lei. Êxodo, capítulo 21. É uma lei que fala a respeito de danos que é feito ao ser humano. E diz aqui no verso 22, Êxodo 21, verso 22. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que ela aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Aqui é uma situação em que dois homens estão brigando, pelejando. O motivo nós não sabemos. Vários motivos levam um homem a entrar em conflito com o outro. Mas de repente vem a mulher vendo aquela situação, ela está grávida e ela também é agredida. E ela aborta. Ou seja, a criança sai. Esse é o significado da palavra aqui. A criança sai. Se não acontecer nada, ou seja, se aquela criança sobreviver e a mulher também, porque aqui diz, se não houver dano, né? Alguns comentaristas acham que o dano é só a mulher. Ué, e a criança? Não é uma vida ali? Aqui não fala que o dano é só para com a mulher. Que não especifica que não acontece nada. Se a criança morrer e não acontecer nada com a mulher, não resolve-se o problema. Não. Se não houver dano, nem para a mulher e nem para a criança, dependendo do mês, né, de gestação, o homem leva apenas uma multa. O marido da mulher agredida exigia um valor. Os juízes analisavam se aquilo estava dentro do correto. Então, aquele agressor tinha que pagar. Mas o verso 23 diz, mas se houver morte, o que acontece? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Se houver morte só da mulher? Não, aqui não diz só da mulher. Se não houver morte, seja da mulher, seja da criança que lá está. Uma vida de 3, 2, 5, 9 meses tem o mesmo valor de uma vida qualquer outra idade. É o mesmo. Deus não faz distinção. Deus protege as criancinhas lá dentro da barriga da mamãe dela. O valor da vida é o mesmo. Olha o que aconteceu em Amós, no capítulo 1. Daniel, Oséias, Amós. Oséias, Joel, Amós. Que no capítulo 1, Deus ele condena as nações vizinhas de Israel que aproveitaram a situação do cativeiro quando o povo estava fugindo
E muitas dessas nações aproveitaram essa situação e fez uma maldade com o povo de Deus. Então várias delas aqui foram condenadas. Mas olha essa nação aqui no verso 13. Amós 1:13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, alaridos no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. A nação de Amon cometia este grave pecado de fazer aborto forçado nas mulheres. E Deus viu essa situação. Condenou aquela nação inteira por causa desta prática. Aqui diz que eles fizeram isso para dilatar os seus termos, para ganhar mais território, para se fortalecer mais. Essa era uma prática de guerra. Muitas nações faziam isso, mas Amon fazia isso constantemente. É por isso que diz aqui, por 3 e por 4, é uma forma de dizer que aquilo era feito continuamente e repetidamente. Não era um ato incomum, era constante. E Deus destruiu aquela nação por causa disso. Por forçar o aborto. Por praticar esta obra tão diabólica. Às vezes nós pensamos, que isso não é nada. Nós olhamos lá, aquela notícia, a mulher, eles querem colocar como se aquilo é comum, uma mulher praticar um aborto. Mas sabia que Deus, Ele começa a planejar as nossas vidas, não é depois que nós nascemos, é quando nós estamos lá dentro. Lá dentro Deus já traça os seus planos para a nossa vida. Gálatas, capítulo 1. Verso 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, e não consultei a carne e nem o sangue. O apóstolo Paulo demorou muito para saber isso. Durante muito tempo ele viveu na sombra do judaísmo, extremamente zeloso, um fariseu inteligente, sábio. Talvez ele pensava, é isso que Deus quer para mim. Talvez nós pensamos, os jovens pensam, nas coisas humanas, é isso que Deus quer para mim. Mas Deus já sabia o que Ele queria da sua vida, lá dentro da barriga da sua mãe. Deus já tinha planos para ele. Fazer um aborto é impedir Deus de criar. E isso é uma abominação. Praticar um aborto é impedir os planos de Deus. Finalizando, Isaías 49. Isaías 49, verso 1. Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção
do meu nome. Aqui fala a respeito de Jesus Cristo, que é chamado de servo no verso 3. Deus, o Pai, desde o ventre da sua mãe, desde quando Maria, aquela virgem, concebeu, o próprio Pai, o próprio Deus, acompanhou o seu filho ali naquele lugar. Já em Gênesis foi falado que da semente da mulher haveria de vir o Salvador do mundo. Imagine só, se esta prática fosse correta, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum homem deste mundo jamais poderia ser salvo. Porque Deus, Ele planeja as nossas vidas. É quando nós estamos lá no ventre da nossa mãe. É uma criação constante. E impedir isso é impedir Deus de fazer a sua obra. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém.